Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, o vídeo de hoje, antes de eu começar o vídeo, né, gente, feliz 2024, né? Nossa, que Papai do Céu abençoe demais todos nós, né? Derrame essa chuva de bênçãos nas nossas vidas, que seja um ano extremamente maravilhoso, cheio de muita saúde, paz, prosperidade para todos nós, né, pessoal? Eu decidi iniciar esse ano com este vídeo, que é um vídeo que vocês mais me pedem aqui no canal, né? Para mim sempre gravar ele. Então eu vou iniciar 2024 com esse vidinho aqui que vocês tanto me pedem, que é o porquê que a gente desenvolve tumor de parótida. Será que tem uma causa científica sobre isso? Vanessa do céu! Gente, antes de mais nada, você que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, prazer, meu nome é Vanessa Vins. Aqui o ponto central do meu canal é tumor de parótida, mas aqui eu tenho o mundo das glândulas salivares, disfunção de saliva, paralisias faciais, enfim, parte oncológica, tudo esse mundo que é difícil o conteúdo, eu tenho por aqui, uma vez que eu passei aí pelo diagnóstico de tumor de parótida, né? Então aqui vocês vão ver vários vídeos que eu conto toda a minha história, como é que eu descobri, como eu lido com as minhas sequelas hoje em dia, né? E vidinhos assim, como esse, como eu vou fazer hoje, onde eu explico algumas coisinhas que eu tive que aprender lá atrás para lidar com as minhas questões. Eu, graças a Deus, venho sempre aprendendo, né? Porque eu tenho a oportunidade de fazer as lives com os médicos, né? Eles trazem esse conteúdo médico aqui no meu canal. Então, se você está caçando informação disso, acho que você percebeu que é difícil. Então, por favorzinho, gente, aproveite, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, porque assim, quanto mais gente se inscreve, quanto mais gente deixa like, quanto mais gente comenta, mais o YouTube fala, nossa, conteúdo legal, e ele espalha esse conteúdo. E espalhando esse conteúdo eu consigo ajudar mais e mais pessoas, certo, pessoal? Porque é um conteúdo muito específico, vocês perceberam que não tem na internet de meu Deus, então por favorzinho, gente, me ajude a ajudar as pessoas aí se inscrever no meu canal, certo? E aí, dona Vanessa, o que você vai falar sobre isso? Gente, vocês sabem, antes de eu começar o vídeo, vocês sabem que todo o conteúdo que eu faço aqui, eu sempre deixo o mais atualizado possível. Sempre eu trago novidade aqui no meu canal. Então tem bastante vídeo que eu trouxe uma informação e aí eu acabo aprendendo uma informação nova ou então tem uma informação adicional. O que eu faço? Eu venho, regravo o vídeo e arquivo o antigo, né, para que o conteúdo fique o mais atualizado possível. Esse vídeo do porquê que nós desenvolvemos o tumor de parótida é um vídeo que eu já tenho no meu canal, bem antigo, né, quando eu nem sabia que isso aqui ia ser canal. E é um vídeo que vocês amam e que vocês sempre me pedem para me regravar. É um vídeo extremamente antigo, de anos atrás, né? Vai ser o único vídeo que eu não vou arquivar, tá? Por quê? Porque naquele vídeo, gente, vocês se identificam demais com a minha pessoa, com a minha fala. Aliás, é uma coisa que eu gosto aqui demais aqui com vocês é essa troca, essa conexão, né? Porque eu também já fui paciente, né? Então a gente acaba se encontrando aqui, né? Vocês na minha fala, eu na fala de vocês que vocês me escrevem nos comentários. Então essa conexão aqui que a gente tem é muito legal. Então por isso que aquele vídeo eu vou deixar no ar e aquela Vanessa que gravou aquele vídeo não é a mesma Vanessa que vai gravar esse vídeo hoje em dia. Não, nossa, Vanessa, mas mudou o quê tal? Né? Você mudou de opinião? Não é que eu mudei de opinião, mas hoje em dia eu tenho muito mais bagagem, muito mais autoconhecimento para poder trazer esse vídeo para vocês, né? Aquela Vanessa que gravou aquele vídeo, eu estava em outro momento, numa outra circunstância, e hoje eu tenho muito mais autoconhecimento, muito mais bagagem, porque, gente, terapia é maravilhoso, eu faço sempre, e eu acho que o autoconhecimento é uma forma da gente evoluir, né, e melhorar como ser humano para poder melhorar o próximo, né? Então, hoje a Vanessa, ela é diferente e eu consigo também trazer algo que na época não tinha, que era as lives dos médicos, né? Hoje em dia eu consigo, lá eu não sabia nem que eu ia fazer live, e hoje eu tenho essa outra bagagem, né, dos próprios profissionais de saúde. Então, eu vou deixar esse mais atualizado possível para vocês. Pessoal, eu vou falar o que tem na literatura, na medicina. O que a medicina explica, né, o porquê que ele desenvolve esse raio desse bichinho. Acho que a primeira coisa que a gente faz, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, é perguntar o que é parótida, né? Porque ninguém sabe o que é parótida, gente, né? Eu também não tinha a mínima ideia.
E aí a gente pergunta o que é parótida, aí a gente acaba descobrindo que é uma glândula salivar. Mas acho que depois que a gente acaba descobrindo e a gente percebe que é uma coisa que não é frequente, é uma coisa até considerada meio que rara, que eu não gosto dessa fala de rara, a gente acaba percebendo que a gente tenta buscar uma informação do porquê que a gente acaba desenvolvendo isso, né? Da onde que ele sai. E na internet, pessoal, existem vários estudos. Existem estudos voltados para radiação, existem estudos voltados para telefonia, existem estudos voltados até para falar demais, né? Existem estudos de vírus, né? Até tem um vírus que é conhecido como do beijo, que é a mononucleose. Enfim, tem uma série de estudos científicos, mas nenhum deles tem comprovação científica. Não há comprovação científica de nenhum deles. Eu gostaria muito, eu acho que eu vou ser a primeira pessoa, se alguém achar alguma causa aí, eu vou ser a primeira pessoa a falar aqui, ó, galera, acharam um negocinho e vocês podem ter certeza disso, mas infelizmente não há comprovação científica do porquê que esse bichinho, esse danado, nasce, cresce e desenvolve, tá? Então, na literatura não tem nada falando sobre o porquê que a gente acaba desenvolvendo, assim como tem uma série de doenças também que não tem aí um porquê, né? Na própria live que eu faço com os médicos, eu faço questão de fazer essa pergunta para todos eles. Toda live que eu faço com os médicos é uma pergunta clichê que eu sempre faço. Doutor, por que a gente acaba desenvolvendo isso, né? Para que eles, né, na sua vivência na medicina, com os pacientes, nos próprios estudos que eles têm, para que eles tragam essa vivência para nós e tragam aí a experiência deles, né? E todos eles são categóricos em falar que não existe comprovação científica do porquê que nasce, cresce e desenvolve na gente. Certo, pessoal? Vou falar o que eu, dona Vanessa, acho sobre isso, tá? Eu acho que tem uma causa para mim, tá? Eu vou falar o que eu falei lá naquele outro vídeo. Isso, lembrando que é uma opinião minha, isso não quer dizer que eu tô certo, que eu tô errado. Isso é eu, Vanessa, isso é opinião minha, né? Vocês podem muito bem discordar, mas o que a gente não pode fazer é faltar com respeito, né? Mas isso é uma opinião da dona Vanessa, no qual, aliás, vocês concordam em grande maioria comigo, né? Eu leio os comentários de vocês naquele vídeo e eu percebo que vocês acabam se identificando demais com a minha pessoinha. Quando eu tive o tumor de parótida, né? Eu não sabia o que era parótida, eu fui caçar o que era na internet, né? E eu achei só anatomia, porque lá na época, gente, vai fazer 14 anos que eu operei, né? Então, não tinha nada. E a internet não é o que é hoje em dia, né? Então não tinha absolutamente nada. E eu fiquei meio que perdida, né? Mas mesmo assim, as únicas informações que eu tentei colher foi sobre o meu pós-operatório, né? Que foi um pouco complicadinho, enfim, porque não tinha nada. 3 anos depois, eu tive outro tumorzinho de outra glândula salivar menor, todo mundo já sabe, que foi aqui no lábio inferior. E aí me girou uma pulguinha atrás da orelha e falou, gente, por que eu tô tendo isso de novo, né? E aí eu comecei a criar a minha opinião sobre isso, né? Porque eu fui pesquisar na internet, não tinha absolutamente nada, né? Do porquê, né? Eu vi que não tem uma causa específica. E aí eu, Vanessa, ao longo de todos esses anos, eu tive a oportunidade também, eu tenho alguns estudos na área da saúde completos, incompletos, né? Eu como pessoa, ser humano, eu criei a minha opinião. Desses estudos que eu tive a oportunidade de fazer, eu estudei a medicina chinesa, né? E a medicina chinesa, ela é uma medicina muito legal, né? Diferente da nossa medicina tradicional, ela associa muito a órgãos e vísceras do corpo, a sensações e sentimentos. Por exemplo, a pessoa tá com raiva, né? Aí ela associa a um tipo de órgão e víscera do corpo. Então, um sentimento acaba afetando aí algum órgão e víscera do corpo. Isso segundo a medicina chinesa, né? Eu peguei também um pouquinho do que minha avó falava para mim. A minha avó, ela sempre falava de uma tal de mãe da alma. Eu falei, mas que raio essa mulher tá falando de mãe da alma? Eu era muito pequena. E ela falou assim, nossa, a minha mãe da alma tá doendo, né? A mãe da alma, ela falava que morava na garganta, né?
Aí eu falava, mas vó, o que é mãe de alma, né? Ela falava que toda vez que a gente não consegue externar uma opinião, não consegue falar por algum motivo, a garganta dói, né? E a mãe da alma morava na garganta. Eu não entendia a mínima do que ela falava na época, né? Só que hoje, para mim, faz muita... eu vejo muita coerência no que ela fala, né? Vocês esquecem, pessoal, que a parótida, ela é uma glândula salivar. O que a glândula salivar faz? Ela produz e armazena a nossa querida salivinha, tá? E uma das funções da saliva é o quê? Falar, tá? Então, por isso que eu achei, hoje em dia eu falo, eu acho muita coerência no que minha avó falava, né? Até a própria lado emocional, né? Quando a gente engole muita situação, né? Engole muito sapo, né? Enfim, o corpo acaba aí afetando o lado mais fraco. E hoje, pessoal, eu tenho a oportunidade de uma coisa que eu não tinha no outro vídeo, né? E hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre as doenças psicossomáticas, porque eu tenho uma live disso aqui no canal, né, com a terapeuta Amanda, que ela explica, né, como que a doença psicossomática afeta nosso corpo, né? Como é que uma doença emocional ela pode causar sim uma doença física. Olha que louco isso, né? E isso é uma ciência, gente, isso é comprovado cientificamente. E eu, dona Vanessa, eu também tenho, eu também acredito muito nessa ciência da psicossomatia, né? Que a gente, uma série de circunstâncias emocionais acaba adoecendo o nosso corpo físico, né? Então eu continuo achando que sim, tumor de parótida, ele vem de uma causa emocional, sim. Ah, Vanessa, mas se fosse assim, todo mundo ia ter tumor de parótida, e tumor de parótida não afeta todo mundo, né? Porque hoje, infelizmente, o mundo tem várias pessoas doentes, né, emocionalmente, com depressão, com síndrome do pânico, ansiedade, né? Então, se fosse assim, todo mundo ia ter. Não, pessoal. O nosso emocional, ele afeta onde está mais fragilizado em nosso corpo. E nós que tivemos aí o tumor de parótida, acho que a parte que mais nos falta, né, a gente está mais frágil, é no falar. Normalmente, eu conversando com vocês hoje em dia, coisa que na época eu não tinha tanta gente com quem eu conversava, mas hoje eu tenho milhares de vocês que eu converso, né? E eu acabo percebendo que vários de vocês têm o quê? 95% de vocês, 95% de vocês tiveram ou têm algum tipo de problema emocional, seja ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu, Vanessa, eu tive ansiedade, eu tive pânico, né? Então eu tenho um pezinho ali também na doença emocional, né? Então, muitos de vocês me contam as histórias, acabam fazendo essa troca comigo e também são pessoas que são muito parecidas com a minha pessoa, né? Lá naquele vídeo eu falo, gente, normalmente são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de falar não para as pessoas, né? Uma dificuldade de se posicionar como pessoa, né? A gente acaba se doando tanto pro próximo que a gente acaba se anulando, né? E essa falta de respeito que a gente tem conosco, ela é o que acaba nos dilacerando por dentro e por fora, né? Então, muitos de vocês acabaram se identificando com aquela fala minha. Eu era um ser humano, pessoal. Eu ainda tenho alguns, lógico, né? É por isso que eu sempre faço terapia. Gente, façam terapia. Terapia é maravilhoso. Terapia não é só para... aliás, eu acho que depois dessa pandemia que a gente teve, né? Acho que ninguém acha que terapia é banal, né? Que é balela, né? Porque todo mundo ficou afetado de uma certa forma. A saúde mental é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Para cuidar da nossa saúde, do nosso corpinho. Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer terapia, né? Para que a gente consiga se autoconhecer, para que a gente consiga lidar melhor com as nossas dificuldades, ser melhor como ser humano, acabar evoluindo para poder ser melhor para o próximo. É isso que eu sempre faço e eu tento fazer, né? E então, eu lá na época falei, né? Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar não.
eu engoli muitas coisas na minha vida, né? Eu engoli muitos sapos da vida, muitas situações que eu não queria ter passado, eu acabei passando porque eu me permiti, eu deixei acontecer isso comigo e acabei, né? Enfim, então eu me desrespeitei demais, né? E isso acabou refletindo no meu corpo físico, né? Não só uma, como duas vezes, né? Então, lá naquela época, e vocês se identificaram demais com essa fala minha, né? Então, a maioria começou a contar as situações que estavam na vida, né? Vocês começaram a me contar, e muitos de vocês também são pessoas que têm dificuldade de falar não, são pessoas que têm dificuldade de fazer alguma coisa para si, né? Porque acha que é egoísmo. Vou fazer para mim, nossa, mas não é tão egoísta, né? Eu podia fazer para o amiguinho, né? A gente acaba se flagelando desse jeito. São pessoas que se doam demais, são pessoas que acabam engolindo muito sapo, né? Pessoa de respeito e você acaba engolindo porque acha, não vou falar nada, deixa pra lá, né? Enfim. Então, são vocês próprios me falam isso, né? E eu, Vanessa, eu era muito assim também, eu tinha muita dificuldade de falar não, eu tinha muita falta de respeito comigo, eu deixava os outros terem essa falta de respeito com a minha pessoa, né? E hoje, né, uma das coisas que eu mais fiz para melhorar isso, não é que eu tô 100%, sabe? Porque ninguém nunca fica 100%, né? Mas a gente pode melhorar demais, né? E uma das coisas que lá naquela época, eu tinha ainda muito isso acentuado dentro de mim. Eu tava muito machucada ainda, gente. Eu tava muito doída, né? Eu tinha muita dificuldade de muitas coisas, né? Eu deixava os outros pisotear em mim, enfim. Me desrespeitar bastante, só que eu era a pessoa principal que me desrespeitava, porque eu permitia que essas situações me afetassem. Eu permitia, eu fazia isso comigo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer terapia e me autoconhecer, eu comecei a impor limites. Sobre esse negócio de não falar não, gente, toda vez que... Gente, o não é libertador, tá? Posso falar com justa causa. A partir do momento que eu aprendi a falar não, nossa, eu me respeitei demais como ser humano, eu melhorei demais, porque aí eu melhorei como pessoa e eu melhorei pra mim e consequentemente eu melhorei pro próximo, tá? Porque é isso, gente, a gente fala, não, mas é muito egoísta se eu não fazer pro próximo, não fazer pra mim, se eu fazer pra mim, não fazer pro próximo, né? A gente acha que é meio egoísta, mas não é, pessoal. A gente tem que primeiro fazer pra nós, porque assim a gente melhora como ser humano para possivelmente a gente melhorar para o próximo, tá? Então é assim que a gente melhora, né? E eu posso dizer para vocês que o não é libertador, gente. A partir do momento você vai perder muitas pessoas próximas a você, né? Porque a partir do momento que você aprende a falar não, que você impõe o seu limite, aquela pessoa que ela acaba de alguma forma, né, tentando aí tirar proveito da sua boa vontade, ela acaba se afastando, porque você só tem valor se você se você tem algo para oferecer para a pessoa, né? Você acaba tendo valor para a pessoa se você tem algo para oferecer. A partir do momento que você não oferece mais nada, a pessoa larga você para lá, né? E isso não é uma pessoa bacana, né, galera? Que enfim, o amigo, a pessoa que gosta de você, que ama você, tá com você em todos os momentos, né? E ele aceita aí todos os nossos defeitos, né? E isso é libertador, gente. Então, façam terapia para que vocês tenham essa oportunidade de aprender a falar não, tá? Que é muito importante para mim, Vanessa, foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, né? Eu aprendi e venho aprendendo a ter muito mais respeito com a minha pessoa. Eu não fico em local que eu não me sinto confortável. Antigamente eu passava por situações que eu tinha que passar porque socialmente eu precisava estar ali, fazer aquela cena, e eu por dentro eu estava detestando passar por aquilo, eu não estava gostando, ou seja, era uma falta de respeito contínua com a minha pessoa, né? E hoje eu falo, se eu não vou em um lugar que eu não me sinto confortável, eu não faço aquilo que eu não me sinta confortável para fazer, e isso, gente, me ajudou demais
a melhorar como ser humano, a melhorar não só o meu autoconhecimento, mas a ansiedade que eu tinha na época, o pânico que eu tinha na época, né? Gente, eu não conseguia sair de casa. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso. Em um momento que o pânico chegou a ser tão forte na minha vida, né? Que eu não conseguia sair de casa, só que eu permitia que as pessoas fizessem coisas comigo, sabe? E eu acabava me obrigando a fazer situações que eu não queria, né? E que eu não estava bem para isso, justamente para poder agradar as pessoas. E, gente, grava essa frase que eu vou falar para vocês. Você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar do mesmo jeito, tá? Então faça aquilo que você acha melhor para você, tá? Sem afetar ninguém, né? Se você não está afetando ninguém, se sua posição não está afetando ninguém, faça aquilo que você acha que tem que fazer, tá? Então se você faz pro coleguinha, você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar do mesmo jeito. É o famoso lá, você faz a festinha lá de casamento para a pessoa, né? Você faz tudo do lindo e do maravilhoso dentro das suas possibilidades. Vai ter sempre alguém que vai falar alguma coisa. E outra, não deixem as pessoas fazerem... não permita que as pessoas impeçam vocês de alguma coisa. Esses dias eu iniciei fono, né? Porque eu tô com problema na voz, né? De tanto eu gritar aqui nos vídeos, porque eu não tinha microfone, né? E aí eu, com muito sacrifício, consegui, graças a Deus, comprar um microfone para melhorar o áudio para vocês. Só que nisso eu desenvolvi um problema na minha fala, né? De rouquidão, enfim, fiz exames e tudo. E aí eu iniciei fono. E nisso que eu iniciei fono, eu falei para uma pessoa conhecida, né? Que eu tava fazendo fono. Aí a pessoa, nossa, por que você tá fazendo fono? Ela fez uma cara, gente, sabe, me desdenhando, tentando me diminuir. Nossa, tá se sentindo maravilhosa, né? Depois que... Não, aliás, desde que eu comecei esse trabalho no YouTube, as pessoas... Enfim, né? Sempre falam alguma coisa muito pejorativa, muito desrespeitosa, né? Algumas pessoas, né? Não é todo mundo, graças a Deus. E normalmente são pessoas conhecidas, as pessoas mais próximas, né, que falam isso. Já escutei de colega, de amigo, de familiar, né? E ela falou num sentido bem pejorativo, bem desdenhando, sabe? Nossa, tá se sentindo maravilhosa, né? Tá fazendo fono, tá se sentindo especial, nossa, ai, tá gravando vídeo, não, tá se achando artista. E assim, não tem nada a ver com isso, né? É porque realmente é uma coisa que eu precisava melhorar porque eu tava perdendo a minha voz. Enfim, então, ela falou num sentido extremamente pejorativo. Saiba, gente, que isso é da outra pessoa. Isso não é seu, tá? Isso é dela, isso não é seu. Então, toda vez que alguém fazer algum tipo de julgamento, fazer algum tipo de desdenho sobre a sua pessoa, isso vem do outro. Não pega isso pra você, tá? Porque aí a gente começa a pegar essas coisas pra gente falar, nossa, realmente, será que eu tô me... Aí a gente começa a encontrar um monte de caraminhola na nossa cabeça. Então, isso é do outro. Nossa, Vanessa, mas... Como é que você consegue ficar... Não, a gente não consegue, né? A gente realmente é um ser humano, mas é o que eu falei. Na terapia, a gente aprende a ter esse autoconhecimento e saber que todas essas coisas é da outra pessoa, não é nosso. Quando alguém faz um comentário pejorativo, tô falando quando é do outro, tá, gente? Não tô falando coisa nossa, não, tá? Nossa construção aqui, os nossos sentimentos, não. Quando vem do outro, tá? Quando a outra pessoa que fala uma porcaria, que fala uma palhaçada... né? Saiba que é dela, não é teu. Então não pegue isso para você, tá? Eu mesmo, eu só olhei para a pessoa e falei, é mesmo, querida? Caguei, vou continuar fazendo meu conteúdo. Então assim, eu nem liguei, porque o que ela queria fazer era me diminuir como ser humano, era tentar me humilhar de alguma forma e tentar me fazer inferior, certo? E aí eu tenho duas escolhas, ou ou permitir ela fazer isso comigo, ou não. Eu não permito porque eu tenho lá minha terapia em dia e eu sei que isso é dela. Ela tem tanta porcaria dentro dela, tem tanto cocô que ela não consegue falar uma coisa legal. Nossa, Vanessa, que visão poliana da vida. Não, não é visão poliana não, gente. É porque tem gente que fala bobagem para poder ferir o sentimento das outras pessoas. Tem gente que não sabe o que fala, mas tem gente que fala por maldade mesmo, tá? Então, não peguem coisas que não são suas. Se alguém possivelmente fazer alguma coisa do tipo com vocês, larguem pra lá.
é da outra pessoa, isso não é teu. É difícil fazer isso, Vanessa, é difícil, é por isso que a gente tem que fazer o quê? Terapia. Certo, pessoal? Gente, eu vou encerrar esse vídeo porque eu podia estar aqui falando para vocês mais e mais e mais coisas. Mas, pessoal, se eu tenho alguma coisa para falar para vocês, aprendam a se respeitar como ser humano, tá? Aprendam o limite de vocês. Não fiquem em lugar onde vocês não se sintam confortáveis, tá? Não escutem pessoas que não fazem nem um pingo do que você faz. Não falem sim querendo dizer não. Não deixem de viver a vida de vocês para poder viver a do coleguinha, tá? Melhorem como ser humano, façam terapia, busquem autoconhecimento, que só assim a gente consegue se estruturar como ser humano, a gente consegue melhorar e evoluir como ser humano para, consequentemente, a gente melhorar para o próximo, gente. Eu só consigo me doar tanto aqui para vocês porque eu tento sempre na minha vida trazer a evolução, trazer o meu autoconhecimento. Eu consegui melhorar como ser humano e eu tento sempre melhorar como ser humano porque eu sempre tento me autoconhecer, eu sempre tento fazer cada vez mais por mim, para consequentemente eu conseguir fazer por vocês, para estar aqui, para conversar com vocês, para dar uma palavra para vocês, entendeu? Para viver também melhor, para consequentemente melhorar para o próximo, que são vocês. Certo, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu podia estar aqui falando muito mais coisas, mas eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam se respeitar, assim como eu, Vanessa, consegui encontrar um caminho para isso e eu consequentemente vivo muito melhor para mim, né? E aí, consequentemente, eu consigo melhorar para vocês. Certo, minha gente? Então essa é a minha opinião aí do porquê que nós temos o tumor de parótida. Se você quiser dividir alguma história comigo, contar alguma história, se você tem ou teve algum problema de emocional, né, me conta aqui nos comentários. Se você tem uma outra opinião também, me conta aqui nos comentários. Se você também é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, uma pessoa que faz muito para os outros e esquece de si, me conta aqui nos comentários, porque vocês vão perceber que a gente consegue se identificar muito nas pessoas. Então eu, Dona Vanessa, eu tenho essa opinião formada, eu não mudei de opinião, eu acho sim que tumor de parótida vem de uma causa emocional e eu fico muito feliz hoje dos médicos, nas lives que eu faço, os próprios médicos, eles acabam se identificando até na minha fala, né? Eu tenho muito médico que assiste hoje em dia meu canal e eu fico assim, feliz demais com isso. E eu fico feliz também que hoje eles têm um olhar aí que vai muito além da medicina tradicional para poder melhorar o ser humano que somos nós. Certo, pessoal? Beijo para vocês. Ótimo ano para todos nós. Tchau!